Deuteronômio, capítulo 21 e o versículo de número 22. Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e um pendurares no madeiro, esse madeiro aqui é a cruz, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Aqui está falando que aquele que é crucificado se torna maldito de Deus. Por isso que Jesus, pelos seus inimigos, ele foi crucificado. Porque se ele era o Messias, o Salvador, como é que ele poderia ser o Salvador sendo o maldito de Deus? A crucificação foi uma tentativa de humilhar Jesus publicamente, de tirar dele todo o crédito. Porque como é que ele poderia ser o Salvador se ele morreu dessa maneira? Eles tentaram de todas as formas humilhar o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus passou foi algo muito sério. E não havia outra maneira de fazer livre do inferno aqueles que creem nele, se não fosse através daquele tão doloroso sacrifício, daquele horror que foi a crucificação. Põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da Tua palavra. Fala com cada vida que está aqui e cada vida que posteriormente vai ouvir essa mensagem. Que essa pessoa venha a ser abençoada e fortalecida na Tua presença, na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus e pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor. A crucificação era um espetáculo horrível. Era uma forma de morrer cruel. As pessoas iam ver a crucificação quando as pessoas chegavam àquele monte, se deparavam com aquele rio de sangue. Naquele tempo, não havia filmes de terror, não havia televisão, não havia meios de distração. Então, aquilo representava um espetáculo horrendo. Depois de alguns dias, os cães e as aves de rapina, eles se juntavam àquele espetáculo para irem devorando a carne da pessoa que estava crucificada. E muitas vezes aquela pessoa ainda estava viva. Então aquele que era pendurado na cruz era maldito mesmo. E o apóstolo Paulo vai falar muito bem sobre essa situação daquele que era pendurado na cruz, a situação que o Senhor Jesus se submeteu para produzir salvação em nossas vidas. Por que estamos aqui hoje? Para lembrar desse sacrifício. O pão representando o corpo e o cálice representando o sangue. Nós estamos aqui para lembrar o tormento que é a crucificação. Lá em Gálatas, a gente vai adiantar um pouco e vamos chegar até o livro de Gálatas, no capítulo de número 3. E no versículo de número 13, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre essa maldição que Jesus se sujeitou.
para que a gente viesse ser livre do inferno. Não há outra maneira, não havia outra maneira. O inferno é uma realidade. É um lugar para onde a alma vai e é um lugar de fogo. Lá a alma passará toda a eternidade. Então a crucificação é algo sério e a salvação é algo muito sério. É uma mensagem muito séria. Não é uma coisa que a pessoa deva ignorar. Cristo foi para a cruz para nos livrar do inferno. Não existe purgatório. Há um lugar onde a pessoa vai passar um tempo e após realizar muitas missas, aquela alma sai do purgatório. Não existe isso. Não existe também reencarnação. A pessoa não morre e vive e vai melhorando. Não existe isso. Não existe. O que existe é o inferno. E se a pessoa morrer sem Cristo, ela vai direto para lá. O seu vizinho, os seus parentes, as pessoas que você conhece, elas irão passar toda a eternidade no inferno. Se elas não se entregarem ao Senhor Jesus, se elas não crerem na crucificação do Senhor. Na quinta-feira, dia 8, houve um acidente terrível na Rússia. Eles estavam dando um míssil de proporção nuclear, uma máquina de guerra. E aquele míssil super avançado, ele tem um motor que ele é alimentado por energia nuclear. Em teoria, aquele míssil poderia ficar voando durante dias, meses, muito tempo, até atingir o seu alvo. Imagina, ele poderia ficar dando várias voltas ao redor da Terra, até que o seu alvo fosse escolhido. E eles estão criando esse tipo de arma. O nome da arma, trazendo para o nosso idioma, para o português, o nome desse míssil é O Céu Cairá. O céu cairá. E aquela arma estava sendo testada na Rússia. E aquela arma explodiu. Foi um acidente terrível. Eu não sei se você chegou a ver as imagens, não sei se passou em algum noticiário. Eu queria ter as imagens aqui para mostrar para você. Foi uma bola de fogo terrível. Um fogo que consumiu perto. 5 pessoas, segundo o governo russo, morreram com a explosão. Mas foi uma explosão assim que dava para ver, por exemplo, aconteceu em Serra Talhada e a gente poderia ver aqui em Triunfo. Aquela bola de fogo gigante subindo ao céu. Morreu muito mais gente. Mas eles disseram, a versão oficial é que morreram só 5 pessoas. Que foram consumidas dentro daquela grande bola de fogo. E aquele fogo subiu assim, vaporizando tudo. E aquelas pessoas morreram. O inferno é aquilo ali. Só que aquelas pessoas sentiram aquele calor um segundo só. Mas o inferno, a pessoa sente aquilo o tempo inteiro, por toda a eternidade. Aquele fogo queimando o tempo inteiro. O inferno é como uma pessoa estar dentro daquela chama, daquela explosão, o tempo inteiro e não morre, porque já morreu, pois a alma ela é imortal. Não existe a aniquilação da alma, aonde quando a pessoa morre, a alma também morre. Isso também não existe. A alma ela é imortal. E também não existe o sono da morte. No momento que a pessoa morre, o salvo vai direto para a presença do Senhor. E o perdido, na hora que morre, vai direto para o inferno. Naquele exato momento. Então, a perdição, o inferno, é um lugar real. E se não fosse necessário, se houvesse outra maneira de sermos salvos,
Jesus teria feito outra coisa, mas só tinha um único jeito, através da cruz. E o apóstolo Paulo vai dizer isso, Gálatas 3, versículo 13, aonde lemos assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele tomou a maldição em nosso lugar. No capítulo de número 2, e no versículo de número 19, do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo que aquela vida que ele levava antes de Cristo foi crucificada. Que Cristo morreu na cruz e ele também morreu, o velho homem, para estar com Cristo. Ele olha para aquela cena da crucificação e é uma cena horrível. Quando a pessoa olhava para alguém crucificado naquele tempo, era algo trágico, era algo horroroso, é o horror da crucificação. Paulo está dizendo: o meu pecado é tão horroroso quanto aquilo. A vida que eu levava antes, a vida sem Cristo, eu tenho total aversão. Eu não quero saber daquela vida. Nós temos que odiar a vida que levávamos antes sem Cristo. Porque aquela vida ia nos levar para o inferno. Sabemos que a porta da salvação e o caminho é estreito e apertado. Mas hoje os homens eles querem alargar os caminhos. É o próprio Deus que mostra a maneira como devemos ser salvos. E não o ser humano. A ideia de que Deus vai abençoar o ser humano pecador é uma ideia humana e terrena. Certamente Deus tem muitas pessoas em mente e a decisão é dele de lançar alguém no inferno. E muitas pessoas pensam assim: mas Deus é tão bom, que Deus sabe que eu tenho meus defeitos, mas Ele não vai me lançar no inferno. Porque afinal de contas, eu sei o que fazer para ser salvo, é só receber Jesus e levantar as mãos. Então eu posso fazer isso a hora que eu quiser. Eu vou viver na minha vida assim, do jeito que eu quero. É como alguém que está preso numa casa que está pegando fogo, e está bem pertinho da porta. E a pessoa pensa: na hora que eu quiser, eu saio da casa. O problema é que essa porta está trancada e a pessoa não tem a chave. O problema é que a salvação depende desse tipo de atitude. Crucificar o velho eu. Um pouco mais adiante, em Gálatas, no capítulo de número 5, e no versículo de número 24, o apóstolo Paulo vai concluir sobre o assunto da crucificação, falando que ele crucifica as paixões e a concupiscência. Lemos assim: e os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Paixões e concupiscências. Aquele que é de Cristo crucifica a sua paixão. O que é paixão? Paixão é aquele sentimento que a pessoa tem geralmente por outra pessoa. Aquela paixão incontrolável. Só pensa naquela pessoa, quando está longe daquela pessoa, sente saudade. Paixão está relacionado a isso.
Todos podem sentir paixões, e alguma vez na vida você já se apaixonou. Porém, essa paixão também pode ser relacionada a outras coisas que não seja exatamente uma pessoa. Você vê hoje as pessoas dizem assim: eu tenho paixão pelo futebol. E diz: eu amo o futebol, eu tenho paixão pelo futebol. O outro diz: eu tenho paixão por sair à noite e me divertir. Paixão é tudo aquilo que a pessoa coloca no coração. Quando você coloca algo no seu coração acima de Deus, aquilo vai te levar para o inferno. Pode ser até trabalho. Pode ser até uma coisa boa, aparentemente, mas se aquilo está no seu coração, eu tenho paixão pelo meu carro, eu tenho paixão por ganhar dinheiro. Tudo que a pessoa coloca acima de Deus é pecado. E vai lançar a pessoa no inferno. Eu tenho paixão por me divertir nos jogos eletrônicos, ou ficar na internet o dia inteiro, ou ver televisão o dia inteiro, ou ver uma novela, ou ver um filme. Eu tenho paixão por aquilo. Eu sou fã daquele ator, eu sou fã daquela cantora. Eu tenho paixão por aquela pessoa. A pessoa que coloca algo como centro da sua vida. Nós temos que ter cuidado com aquilo que está em nosso coração e devemos crucificar essa paixão. Concupiscência tem a ver com pecados sexuais, tem a ver com imoralidade sexual. É quando a pessoa coloca a vida sexual no centro da sua existência. O que importa é o sexo. O sexo se tornou um Deus. É isso. E muita gente é assim, é movida por esses sentimentos, movida pela imoralidade, movida por paixões proibidas, e é dominada, a mente é dominada, o coração é dominado. Aqueles que são de Cristo irão crucificar as suas paixões e concupiscências. Nós vamos lançar tudo aquilo na cruz e vamos detestar aquele modo de vida antigo. A ideia de que Deus abençoa de todo jeito. Afinal de contas, Deus vai me levar para o céu porque Deus é bom. Sem eu abrir mão do pecado. É uma ideia terrena e carnal, pecaminosa, diabólica. É um engano. Não é assim. A gente sempre pensa que Deus nunca iria nos lançar no inferno, mas Deus pode muito bem fazer isso se Ele decidir. A gente tem que pensar na possibilidade que podemos ser reprovados por Deus. Podemos ser reprovados. E Deus pode dizer: eu não quero você, porque você não levou a sério a cruz do meu filho. Devemos nos lembrar e levar isso muito a sério. Evangelho de Lucas, para concluirmos, capítulo de número 22, e o versículo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, e o versículo de número 19, aonde lemos assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória de mim. Lembre-se do que eu passei na cruz. Quando você comer do pão, você lembre. Em memória de mim, em memória do meu sacrifício. Por que o Senhor diz em memória de mim? Porque o Senhor manda te lembrar. Porque muita gente esquece. Porque muita gente não dá a devida importância à cruz de Cristo. Porque os homens querem mudar os princípios de Deus. Os homens, quando oram, estão dando conselhos para Deus. Deus faz isso, faz aquilo. Esquecem
da salvação e da bênção, da maior de todas, que é você ir para o céu. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua? O inferno é um lugar real. Você tem um vizinho que mora na frente da sua casa. Se ele não tem Cristo, na hora que ele morrer, ele vai para o inferno. Os seus parentes, as pessoas que você ama, se elas morrerem sem Cristo, elas irão para o inferno. Teus colegas de trabalho e toda essa cidade, se não houver uma verdadeira conversão e arrependimento, essa é a realidade. Todos irão para o inferno. Um lugar que é fogo e é eterno. Deus é bom. No final todo mundo é salvo. Não é verdade. Isso aí é querer fazer algo importante, se tornar algo relativo. Não é bem assim. Outros dizem até que o inferno é aqui. Não é, minha gente. Já ouviu essa expressão? O inferno é aqui. Não tem nada disso não. Morreu, acabou. A alma, depois que a pessoa morre, existem igrejas que ensinam isso. Tem a aniquilação da alma. Existem igrejas que pregam isso, que quando o corpo morre, acabou, aquela alma é aniquilada. Não é desse jeito, pois a alma é imortal. E aí o Senhor Jesus, ele vai dizer, muitos temem ao homem que podem fazer mal ao corpo, temei primeiro a Deus, que podem tanto lançar o corpo e a alma aonde? No inferno. Então o inferno é real. Devemos lembrar daquilo que Cristo passou, para que venhamos escapar desse lugar terrível. E no versículo 20 nós lemos, para concluirmos, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Foi derramado. Fique de pé, por favor. O sangue foi derramado. Um sacrifício muito grande. Devemos crucificar as nossas paixões. Aquilo que está acima de Deus. Não seremos salvos da nossa maneira. Todos querem as bênçãos de Deus. Mas os meios que Deus ele proporciona essas bênçãos não são atraentes. O jeito que Deus trabalha não é um jeito que agrada a nossa carne. Muitos estão buscando em Deus fazer as coisas do seu próprio jeito, a sua própria maneira. Não é desse jeito. Deus tem um padrão, Deus tem uma régua. Deus, ele tem um caminho. Os homens querem alargar os caminhos, facilitar as coisas. É um grande engano. Deus é tão bom que não vai me condenar. Eu sou uma pessoa boa, Deus sabe que eu tenho meus defeitos e eu não vou ser lançado no inferno, porque afinal de contas eu não sou como aquele, eu sou um pouco melhor. É o mesmo pecado daquele homem religioso. Deus pode estar pensando em lançar alguns no inferno. E você sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com essa pessoa? Ela receber aparentemente benefícios. Quando uma pessoa está fora dos caminhos de Deus e as coisas estão dando super certo, tem-se a falsa impressão de que ela está bem com Deus. E que Deus está aprovando tudo o que ela está fazendo. Esse é o maior engano de todos. A pessoa está achando que por viver uma vida boa nessa terra, ela está sendo aprovada por Deus. Sodoma e Gomorra, eles também viviam uma vida muito boa. Uma vida prazerosa. Havia muita prosperidade. Não havia falta de nada e eles não tinham nenhum problema. As guerras passadas eles tinham vencido. E de repente caiu fogo do céu e consumiu a todos. E ninguém esperava. Porque todo mundo estava ali correndo atrás das alegrias da vida. Querendo cada um viver as paixões, viver os prazeres,
vivendo em orgias e coisas horríveis. E não é assim que está hoje o mundo. Cada um querendo correr atrás do seu próprio interesse. E muitos que estão na igreja estão pelos motivos errados. Estão atrás de benefícios terrenos apenas. Quantas vezes a gente vem e tão pouco a gente ouve sobre essas realidades? Qual foi a última mensagem que você ouviu sobre o inferno? Mas o inferno existe. É real. E Cristo foi para a cruz para te livrar desse lugar horrível. E nós estamos aqui para lembrar que Ele se fez maldito por nós. Feche seus olhos. Quantas pessoas não têm a oportunidade de ouvir a Cristo? Eu li sobre a história de um jovem que estava no hospital muito doente. Ele tinha câncer no intestino. E tudo que ele queria era sair pelo menos mais uma vez. Ele já estava muito fraco e debilitado, mas ele queria sair mais uma vez para ir em uma lanchonete comer um hambúrguer e beber um refrigerante. Coisa que qualquer pessoa pode fazer, mas ele não podia, por causa da doença. E quando as enfermeiras estavam trocando o turno, ele saiu daquela cama, tirou aquelas agulhas do corpo e fugiu. Quando procuraram o rapaz, ele não estava lá. Ele estava muito debilitado. E ele saiu pelas ruas e chegou na frente da prefeitura e entrou ali e perguntou se alguém poderia emprestar para ele R$10 para ele comer um hambúrguer. E as pessoas olhando para ele, alguém, dá o dinheiro para esse rapaz. E ele desmaiou ali dentro. E ele explicou, ligue para o hospital. É que eu sou um paciente que estou em estado terminal. Para mim não tem mais jeito. Os remédios que os médicos me dão é só para passar a dor. Porque a medicina não pode fazer mais nada por mim. Mas tudo que eu quero é comer um hambúrguer. E ele foi, meio morrendo, comeu aquele hambúrguer e voltou para o hospital. Porque aquela era a oportunidade que ele queria. E era talvez a última. Só para comer um hambúrguer. Isso faz a gente refletir muitas vezes coisas simples que queremos fazer e fazemos, temos o devido valor. O fato de você estar aqui hoje na igreja é uma dessas coisas. Quantas pessoas gostariam de conhecer o Evangelho? De ter uma Bíblia em sua casa? De ter um pastor para ensinar a palavra? De ter um lugar de oração? De não correr risco de vida para chegar na igreja? E uma outra coisa, que talvez muitos não dão o devido valor, é a oportunidade de participar da Santa Ceia do Senhor. Aquele jovem queria só comer um pão com um pedaço de carne, porque ele não tinha condição de ter uma vida normal. E muitos estão desprezando o maior banquete que existe, que é a Santa Ceia do Senhor Jesus. Não estão dando o devido valor. Porque está tão fácil se entregar para Jesus. As pessoas pensam, quando eu ficar velho eu me entrego para o Senhor Jesus. Eu já sei o caminho, eu já sei onde é a igreja. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Levantar a mão e dizer, eu recebo Jesus. Muito simples isso aí. A salvação não tem a ver com isso não. Só levantar a mão e dizer, eu recebo, da boca para fora. É muito fácil. Que coisa mais simples. Não é desse jeito, minha gente. A gente tem que detestar a vida que vivíamos antes. A vida que vivíamos sem Cristo. E dizer, eu crucifico aquela vida. Aquela vida era maldita. Mas agora, através da cruz, eu sou bendito de Deus. E Cristo se fez maldito por mim. Aquela vida de bebida, aquela vida de coisa errada, aquela vida de prostituição, aquela vida de más companhias, aquela vida mentirosa, aquela vida de sujeira, aquela vida de pecado. Crucificar tudo aquilo.
Deus vai me abençoar mesmo eu vivendo em pecado. Deus sabe que a pessoa é pecadora. E até a bênção pode vir, mas talvez a pessoa nem vá para o céu, vá para o inferno. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e não ter o mais importante, que é a salvação. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, que essa pessoa venha guardar em seu coração essa palavra, que ela venha a ser fortalecida, que ela venha a ser preenchida, que ela se sinta amada pela obra da cruz, que ela venha a se sentir purificada pelo sangue que correu, que verteu naquela cruz. Muitos não estão dando o devido valor. Muitos nem dão importância alguma. Ou preferem acreditar em fábulas. Acreditam em tudo, porque é muito mais cômodo. É muito mais cômodo acreditar que haverá outra chance depois que a gente morre, mas não há. Nem vai para o céu, nem vai para o inferno. Vai para o purgatório. Vai para o limbo, fica lá. E depois sai. Não é assim que funciona. Se fosse dessa maneira, seria ótimo. Ou a pessoa vai reencarnando. Eu vou morrendo e vou vivendo. A Bíblia fala algo completamente diferente. Diz que ao homem morre ele uma só vez. E depois disso, segue-se o juízo. Que venhamos guardar em nosso coração essa palavra. E lembrarmos da obra que o Senhor Jesus realizou na cruz. Fogo de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor.